o Lully Biden da Silva está entrando na reta final da vida política dele. Se é que isso ainda pode ser chamado de vida política. E eu venho falando isso já faz muito tempo. Esse homem não tem condição nenhuma de governar mais o Brasil. Não tem condição física, não tem condição política, não tem condição moral e principalmente não tem mais condição eleitoral. E por quê? Porque o problema aqui não é só popularidade baixa, não. Não é só desgaste, não é só economia ruim, péssima. O problema aqui é muito mais simples. Lula não entregou nada, não governou o Brasil. Fez viagem, fez discurso, fez teatro, fez falso populismo, gastou dinheiro público, usou o STF como muleta, se ancorou no sistema, mas governar de verdade, nunca. A economia tá mais do que patinando. É escândalo atrás de escândalo. Governo desmoralizado, ministro caindo por denúncia grave, fraude bilionária no INSS. Agora esse caso Master aí encostando no entorno dele. Isso aqui é o final de um ciclo. E o mais importante, o próprio Lully já começou a entender isso. Porque a pesquisa não mente para quem sabe ler política. Quando o sujeito está no governo, com a máquina na mão, com a mídia amiga, com a estrutura, com tudo isso nas costas, e mesmo assim não consegue passar confiança, acabou. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. Hoje eu quero te mostrar exatamente isso. Porque Lula está cada vez mais perto de sair pela porta dos fundos. Porque ele já entendeu que não aguenta uma reeleição e porque o problema da esquerda agora é ainda maior. Porque além de o presidente derretendo, não tem substituto. E aí, meu amigo, o jogo muda. A esquerda pode espernear, pode fazer evento, pode viajar, pode botar janja para aparecer, pode tentar empurrar discurso velho, mas quando o povo olha, não vê resultado e não tem magia mais. O brasileiro olha hoje o Lula e vê um presidente cansado, perdido, cercado de escândalo, sem controle do governo e sem força para pedir mais 4 anos. E aqui entra o detalhe mais importante. Ele já deve ter entendido que não tem tamanho para uma reeleição. E quando um político da espécie do Lula percebe que pode perder, ele começa a preparar uma desculpa para sair. Não é porque ficou humilde, não é porque pensou no país, não é porque teve grandeza. É porque sentiu o cheiro da derrota. O político velho, quando sente o cheiro da derrota, tenta sair antes da humilhação. As pesquisas só confirmam o que eu venho dizendo já há muito tempo. O Lula de hoje está abaixo do nível que um presidente medíocre pode chegar se quiser pensar numa reeleição. E o eleitor pode até não amar o cara, mas ele precisa olhar para o candidato e pensar, bom, esse cara aí tem controle. No caso do Lula, ninguém olha e pensa nisso. Ninguém. O que parece é um frouxo, perdido, se entrega, sem rumo, totalmente dependendo de discurso bosta. E esse discurso não enche a geladeira do cidadão brasileiro. Esse discurso não baixa preço, não baixa o preço da gasolina, não apaga escândalo, não salva governo ruim. O Lula passou esse mandato inteiro fazendo pose de estadista, torrando dinheiro com a janja. Enquanto isso, a crise torava aqui. Teve escândalo de assédio sexual, ministro afastado, fraude no INSS e agora esse caso devastador que pode derrubar a República, o caso do Banco Master. Então não adianta mais a imprensa amiga. Você já reparou que a imprensa deixou de ser amiga. Talvez porque, você entendeu, não pode. Por isso que eu digo que o Brasil não vai ficar do jeito que tá. E se a gente pudesse fazer uma analogia com o futebol, se um time, se um clube tá há muito tempo acumulando derrota, você troca todos os jogadores ou só o técnico? Pois é, o técnico vai ser trocado. Isso a gente já sabe. E a parte ruim é que vai ter muito perna de pau ainda no clube para jogar bola na política brasileira. Quanto a isso, a gente não tem controle. E não dá pra gente ter tudo, né? Mas o que eu posso dizer é que nas próximas semanas, Lula só tende a cair mais nas pesquisas. A sua desaprovação explodiu. Eu venho dizendo há meses que Lula é o Lula Biden da Silva, versão brasileira. E agora o PT vai precisar encontrar a sua Kamala Harris. Mas eu acho que nessa jogada de tentar encontrar Kamala Harris, uma outra candidatura pode surgir. E o PT ser aniquilado completamente antes mesmo das eleições
acontecerem. Isso seria maravilhoso. Eu quero conversar contigo, saber aqui nas opiniões o que você acha. Você sente também que o Lula já está mais para lá de Bagdá, ou melhor, para Teherã, do que propriamente com as coisas aqui no nosso Brasil? Comente, quero saber da sua opinião. E se você chegou até aqui no vídeo, eu vou te pedir que você curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece. E mais importante, se você não é seguidor, segue meu canal, assim você me ajuda. Tá legal? Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama, que Deus salve o nosso Brasil.